Olá, o meu nome é Rafa Caporali E eu sou Vicky Armando. e esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre o impacto da pandemia no setor artístico, especialmente sobre a reabertura dos espaços culturais. E para isso temos como convidados Pietro Carlucci e Carla Vanès, dois grandes produtores, diretores e artistas de Caxias do Sul. Então, muito bem-vindos, Pietro e Carla. Uma honra ter vocês aqui como os nossos convidados. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, contem quais são as atividades de vocês, os ramos que vocês trabalham, que eu sei que são vários, né? Como é que vocês atuam nesse mercado artístico da região? Primeiro as damas, né? Por favor, vocês sempre terão uma preferência. Muito bem, então vamos lá. Eu sou a Carla Vanès, sou atriz, diretora, produtora cultural, professora de teatro e de dança, sou formada em dança, sou palhaça de hospital, o que mais, gente? Prof de dança afro, enfim, esse ramo artístico é enorme, o que me deixa muito feliz. Bom, eu sou o Pietro Carlucci, eu tenho 29 anos e trabalho como ator. Comecei no teatro, na verdade, como ator, desde cedo, e depois no cinema, na publicidade, sempre gostei muito do ambiente do teatro, da cultura. Tive banda, tive um período da vida assim envolvido bastante com música também. Tenho trabalhado também como diretor, como roteirista, que é outra coisa que eu gosto bastante. Gosto de escrever, gosto de dirigir. Eu também sou palhaço de hospital. Eu acho que no mundo das artes já trabalhei sim como produtor, enfim, como coordenador de comunicação, várias coisas. Assim, é difícil de dizer assim, porque como a Carinha falou, quem trabalha com arte, dependendo do projeto, dependendo da situação do trabalho, a gente acaba aprendendo e desenvolvendo várias funções. Então é complexo de dizer assim o que exatamente tu faz. Já trabalhei como preparador de elenco, várias coisas no cinema, no teatro, com publicidade. Também faço alguns trabalhos como modelo e tal, que é um mercado diferente da moda, não é tanto arte e cultura, mas também é uma expressão de arte e cultura. Há uma discussão sobre isso. É basicamente isso que eu faço. Eu queria perguntar, com a pandemia, o setor cultural teve forte impacto e teve principalmente muitos prejuízos. Como foi esse processo de ajuste, visto o fechamento dos principais lugares de atuação e o cancelamento de eventos? Como foi buscar essas alternativas para vocês? Respondendo a tua questão, Vitória, o mercado da cultura foi talvez um dos primeiros a sentir o impacto da pandemia, né? Como a gente sabe, infelizmente, a realidade não só do país, mas como a realidade da grande porcentagem do mundo, né? Vamos falar de países de terceiro mundo, que talvez sejam a grande maioria. A arte e a cultura, elas não são prioridades ainda. Não se há uma compreensão da necessidade e do impacto que a arte tem e a cultura tem na vida das pessoas. Como ela não é vista como uma prioridade, porque ela não é difícil de se calcular o valor econômico dela na cabeça das pessoas, ela passa a não ser uma prioridade, né? Pelo entendimento de governos, enfim, de alguns governos sim, de alguns governos não. O caso deste governo atual, infelizmente, não há uma compreensão de que a cultura é uma necessidade importante e, obviamente, ela sofreu pela pandemia, claro. O que eu acho que foi fundamental, ainda é fundamental, porque é uma questão sanitária, uma crise sanitária pandêmica no mundo. Então, obviamente, os setores todos precisariam parar e ter parado mais, com mais estrutura, com mais organização e mais incentivo. O da cultura foi um deles, que parou e demorou muito tempo para ter um incentivo do governo, que, obviamente, é a ordem maior de sustentação de um país.
né? Em qualquer área, o governo é quem acaba definindo o rumo que vai ser seguido, né? As grandes empresas têm um poder muito grande sobre isso também, mas a canetada final, digamos assim, é do governo, e demorou muito tempo para a liberação de verbas, houve uma discussão muito longa em relação a isso, do auxílio para quem trabalha com esse setor, como houve também para todos, né? O auxílio emergencial foi algo que demorou muito, a estruturação para lidarmos com a pandemia enquanto nação, enquanto país, foi muito mal executada, muito problemática, muito extensa, muito danosa à população. A cultura, sendo já por natureza um ponto frágil, sofreu mais ainda, né? Sofreu mais ainda, porque é aquilo que a gente estava falando, os teatros, os eventos, enfim, infelizmente, eu compreendo a necessidade, mas infelizmente vão ser as últimas coisas a voltar. O que eu não acho errado. Eu não acho errado. Por quê? Porque no teatro, sim, existe uma aglomeração de pessoas, em um evento, sim, existe. Mas a questão não é essa. A questão discutida é que sabemos que no país não há um controle real das coisas. Nunca houve. O brasileiro sempre teve o seu jeitinho brasileiro. Então, o que nós vemos são restaurantes lotados, por exemplo, são festas acontecendo, são inúmeras coisas acontecendo e nenhum órgão regulamentador indeferindo nisso. Mas, ao mesmo tempo, existe um bloqueio para a execução de uma peça de teatro, por exemplo, que agora começou a ser liberado, com 25% da capacidade. E aí eu saio do teatro e vou em um restaurante que está com 100% da capacidade, né? Tido como lei que não é permitido, mas com o bom e velho jeitinho brasileiro, ele está lotado. E como o governo não dá nenhum auxílio para o dono do estabelecimento não lotar, conseguir se manter, conseguir pagar suas contas e viver com dignidade, foge do controle, porque falta sensatez e cobrança, digamos assim, do governo para com o cidadão e vice-versa. Então é um descontrole muito grande. E no meio desse descontrole, a cultura é um ponto muito frágil disso. Então ela sofre de todos os lados. Basicamente é isso, ela sofre de todos os lados. Mas eu sinto que aos poucos, de uma maneira muito grosseira, né? Nós temos um ministro da Cultura, infelizmente, que é um completo imbecil anacrônico, ele é danoso para a cultura do país, e quem discorda disso, infelizmente, é uma pessoa mal informada ou mal intencionada. Então, infelizmente, o nosso ministro da Cultura, que seria a maior representação da cultura e da arte no país, ele não trabalha a favor da arte e da cultura. E o que vem acontecendo no governo, para quem acompanha as medidas que vão sendo aprovadas, enfim, os passos que o Ministério da Cultura vem dando, que na verdade agora é uma secretaria especial, porque foi eliminado o Ministério da Cultura, né? Desde o início do governo Bolsonaro, ele exterminou com o Ministério da Cultura e acoplou ele em outro ministério eu não lembro exatamente qual ministério, me falha a memória, mas enfim, então a cultura ela vem sofrendo bastante. Com a pandemia, ela sofreu muito mais, né? Sofreu muito mais. Carlinha, por favor. Eu acho que o impacto foi, acho não, o impacto foi imediato, né? Porque como fomos os primeiros a parar, fomos os primeiros a sentir. E quando eu falo sentir, eu não falo só no financeiro, eu falo num todo, assim. Porque é muito difícil tu não poder fazer aquilo que tu quer e não poder, simplesmente não é tu que está te impedindo, não é o outro, é todo um sistema, uma sociedade, um vírus que não te permite viver mais do que tu vivia, fazer mais aquilo que tu fazia. Então, a gente escutou muito, agora vocês vão ter que se reinventar. Estamos nos reinventando. Até que ponto, né? E a saúde mental desses artistas ficou como, assim? Porque aí vem um auxílio que foi uma merreca, que não auxilia praticamente nada, e aí vem um monte de licitações, de prêmios, que tu tinha que te inscrever, que tinha que escrever projetos, onde muita gente conseguiu ser contemplada, mas muita gente mesmo, eu vi reclamando que não tinha cabeça, estrutura emocional para estar escrevendo um projeto no meio de toda uma função,
no meio de tu tá perdendo tudo, tu ter que pagar aluguel, não ter mais de onde tirar, tu ter pais idosos, tá te preocupando. Então tem um monte de coisa que estava junto nesse fazer artístico nosso e nesse não fazer artístico. E aí eu acho que complica ainda mais, e o peso é muito maior nisso. As pessoas dizem, não, mas estava tudo aí. Vocês tinham que se puxar. Por que não fizeram um vídeo? Por que isso? Por que aquilo? Gente, eu estou falando até agora de artistas que tinham um nível bom, que tinham uma reserva. E a galera que não tinha isso, a galera, sabe, que faz arte na rua, essa galera estava passando fome, saca? E ninguém olhou para essa galera. Então, assim, são camadas dentre esse fazer artístico que são muito preocupantes e poucos olharam para ela. E poucos conseguiram sobreviver, tiveram que ir para outros ramos, fazer outras coisas. Eu mesmo tive que, em boa parte aí do ano passado, tá me reinventando mesmo, mas não estava fazendo aquilo, foi até matéria de jornal e tal, não sei o que, como se aquilo fosse, olha, que legal que ela está fazendo. Gente, não era. Eu estava emputecida fazendo isso, desculpem o termo, mas eu queria estar fazendo aquilo que eu estudei e estudo para. Eu queria estar num palco, eu queria... não, então é a tela, eu queria ter a oportunidade, a saúde mental de estar na tela fazendo coisas. Tava, tudo bem, fiz um sarau que durou quase um ano ali, foi super legal, não sei o que, isso me ajudava também nessa saúde mental minha, mas era preocupante, a semana inteira a gente se preocupava e tinha notícias e se desesperava um pouquinho mais, né? Mas, enfim, foi um impacto muito, muito grande e ainda está sendo, porque sim, ainda estamos sentindo. Eu nunca tinha pensado, Carla, por esse lado. Eu achei interessantíssimo tu trazer, porque realmente viver da arte, eu acredito, né? Que no Brasil, hoje em dia, tem muito a ver com burocracia, né? E cobrança e acerto de contas, e, né? Isso tem uma carga mental muito pesada e passar por isso não é tranquilo, ainda mais no momento de estresse. E tu comentou do sarau, né, que foi muito legal, mas também, por um lado, quanto dos artistas que fizeram ações como a tua, mas que muitas vezes também não tinham um retorno financeiro, né? Claro que tinham esse retorno emocional, afetivo, de estar fazendo um pouco da sua essência, né, conseguindo ali propor o entretenimento, que eu acho que é uma do principal, do que o artista deseja, mas também não ter esse suporte realmente financeiro, né? E as pessoas também não terem essa noção, que essas lives, que legal que foi todas essas lives que tiveram artistas maiores, né, mais conhecidos, mais locais, de todo jeito, mas sem pensar que aquilo também dá trabalho, né? Aquilo é o trabalho e que às vezes o artista tem esse lugar que é muito duro, né? Eu quero promover, eu quero estar ali, né, para o meu público, mas ao mesmo tempo é uma troca, né? O público também precisa estar por ele de uma outra forma, e essa disseminação de lives e coisas gratuitas às vezes quebra um pouco o fluxo, não sei. Vejo como isso é bem delicado, assim, um assunto bem delicado em relação ao público. Muito delicado. Poucos lembram que isso dá trabalho, só vão na diversão. Poucos lembram que não está sendo pago. Todo esse ano que eu fiz na esperança de ter um patrocínio e tal, até que no final do ano, nos 45,5 do segundo tempo, eu inscrevi o sarau num edital e ele passou. Então, eu ganhei um valor que não equivale a todos o sarau que eu fiz. Passaram mais de 150 artistas pelo sarau. Não equivale, mas me deu uma boa ajuda. Digamos que foi meu 13º do ano passado, vamos dizer assim. Foi muito legal nesse sentido. Mas sim, tudo dá muito trabalho. E quando as pessoas cobram ingressos virtual, quando
cobram, pedem ajuda, Pix ali para sua live acontecer, que uns dizem, ai, nossa, estou fazendo isso. Galera, artista vive, artista paga conta e não paga conta só com sorriso. Gostaria, né? Mas não paga ainda. É bem importante relembrar isso, né? Artista também tem uma vida, não paga conta com sorriso. Então, queria pegar esse gancho de, por exemplo, abrir o cinema, mas não abrir o teatro. Ambos são locais de aglomeração, então eu queria ver com vocês, assim, como é para vocês ver essa prioridade ser tão distinta e como foi essa sensação de descaso por parte do governo, ainda que com o apoio da Lei Aldir Blanc para vocês, assim, como é essa sensação? Bom, notoriamente, o cinema ele gera mais renda. E a pressão das grandes empresas de cinema e de televisão, elas têm muito mais força de diálogo com o governo do que o teatro. O teatro, ele é uma arte antiga. O teatro, ele, num mundo tão complexo, fluido, tecnológico que a gente vive, tão superficial, o teatro ele perdeu muito a força. Ele perdeu muito a força. Por mais que as pessoas, qualquer pessoa, quando vai ao teatro e tem uma boa experiência, ela ame aquilo, porque é impossível ir ao teatro, ter uma boa experiência e não gostar daquilo, não é algo que é valorizado. Então, obviamente, o cinema vai voltar antes, né? Isso era algo a ser previsto, assim, pela compreensão da dimensão dos mercados e quanto eles giram, porque, no final das contas, a verdade, a triste verdade é que vivemos em um mundo extremamente capitalista e muitas vezes um sistema capitalista irracional ao tomar suas medidas, imediatista e irracional. Então, é uma pena, né? É claro que é uma pena. E a tendência é que, assim, o cinema abra e daqui a pouco é a franquia das pipocas do cinema que começa a também sentir essa necessidade. Então, daqui a pouco é uma galera que vai no cinema e aí tira a máscara no cinema, e acaba postergando a solução pandêmica de uma maneira como acontece nos restaurantes, como acontece porque não há apoio do governo, como não há apoio do governo, não só na cultura, mas em diversos setores, para não dizer todos, todo mundo teve que se virar, todo mundo teve que dar o jeitinho. O artista, diferente do, por exemplo, o cara que tem um negócio só para ganhar dinheiro, ele não escolhe ser artista, ele não diz assim, bah, não, eu quero fazer bilhões de reais, então eu vou ser artista. Ainda mais aqui no Brasil, crescendo com essa realidade. Ele, não ele é artista porque ele ama aquilo, porque ele sente que é uma necessidade, que faz sentido para ele, faz sentido para a vida dele, que existe um propósito naquilo. Então, assim, o que a Carlinha estava falando de ter essa necessidade, de ter essa estrutura mental para aguentar a pandemia e, ao mesmo tempo, ter um governo que não te ampara, no momento que é obrigação de qualquer governo sério amparar a sua população, seja qual for o setor que ela trabalha, é muito complexo, sim, e o artista estando preso em casa pela situação pandêmica, mas sem amparo nenhum pela situação governamental. Então, são duas situações que afetam ele de uma maneira extremamente complexa. O cinema também sentiu muito, mas o cinema ele é diferente. Claro, por exemplo, a Rede Globo parou no início, mas como eles têm muito dinheiro, como eles não dependem exclusivamente do governo, eles conseguiram achar soluções interessantes para dar a volta por cima, usando a criatividade, obviamente, mas só a criatividade não movimenta o mercado. O mercado ele precisa de capital. Como a Rede Globo tem, por exemplo, ou a SBT, ou a Record, ou enfim, ou até Hollywood, que também parou e que também sofreu muito, né, toda a indústria de produção americana, ou enfim, indiana, mexicana, espanhola, o mundo todo, eles voltam antes. E as casas de cinema também voltam antes, naturalmente, né? A gente consegue resolver a situação da pandemia para todos os setores, mas só com atenção e incentivo fiscal para fazer isso acontecer. Senão não acontece. Senão a situação fica se postergando, fica se postergando, fica se postergando, que é basicamente o que acontece com o auxílio emergencial para as pessoas de classe social baixa. São os esquecidos, né? Um auxílio emergencial que paga R$ 300, poxa,
É um absurdo, né? Qual é a solução que o governo está te ofertando nisso? Existe coerência? Todo mundo mora no Brasil, todo mundo sabe como é que funciona a economia, os preços aqui. A pessoa vai no mercado, ela vai no posto de gasolina, ela sabe o preço da vida. E o preço da vida, evidentemente, de todo mundo está mais caro, está cada vez mais caro. Então, com cada vez menos auxílio e um custo de vida cada vez mais alto, basicamente, os artistas de rua, por exemplo, que são a classe que talvez menos ganhe e seja valorizada, seja vista como pertencente à cultura, né? Porque está todo mundo junto, né? Tá desde um Tony Ramos ao artista de rua que trabalha aqui em casa, todo mundo faz parte desse núcleo. Mas talvez dentro desse núcleo, o artista de rua, ele não tem a mínima estrutura para pagar seu aluguel, para comer, para se locomover, para se agasalhar no inverno, entende? E isso sim é papel do governo. É papel do governo, porque a pandemia obrigou todo mundo a ficar em casa. Né? É uma questão de vida, uma questão sanitária, uma questão de bom senso. Como o governo basicamente fez pouco caso de tudo isso, as pessoas tiveram que se virar, né? Os cinemas sofreram muito. Diversas empresas do cinema declararam falência. Diversas. Ao mesmo tempo, nessa pandemia, a gente teve um atentado ao Ancine, quase fechou a Ancine antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia. A cultura ela vem sofrendo uma aniquilação muito agressiva, assim, muito agressiva. Quem acompanha, quem sabe o que acontece diariamente, as medidas dos ministros, do governo, enfim, sabe notoriamente que a cultura vem apanhando. O teatro é uma delas. A música, nem tanto, porque a música, ela abrange mais pessoas. Todo mundo ouve música, mas não é todo mundo que vai ao teatro. É diferente. O teatro, como eu falei, ele é uma arte antiga que ficou na antiguidade, né? Ele não se modernizou. A modernização do teatro é o cinema. E hoje, infelizmente, a modernização do cinema é o vídeo do Instagram, porque a população ela tem consumido cada vez menos conteúdo relevante. É tudo muito rápido, tudo muito burro, tudo muito fácil e tudo muito volátil. Evapora muito rápido o conteúdo. Como demanda tempo para fazer um vídeo legal, por exemplo, e aí a pessoa quer cobrar por isso, porque obviamente ela trabalhou por isso, e o único meio de ela cobrar é daqui a pouco em uma apresentação, em uma plataforma online que cobra o ingresso, como a Carla falou antes, as pessoas não pagam. Porque elas dizem, poxa, se eu posso ficar 2 horas assistindo Reels de graça e vendo qualquer besteira que vai ocupar meu tempo, eu não vou pagar para assistir um espetáculo que talvez 20 pessoas trabalharam e deram o seu jeito em meio à pandemia de montar algo super legal, trabalharam, dedicaram 80, 100, 200 horas para isso. Então, existe uma supervalorização de um conteúdo muito irrelevante e uma desvalorização muito agressiva do trabalho das pessoas. A arte é uma delas. A arte é uma das que apanha muito com isso. O cinema também. O cinema está mal das pernas. Está muito mal das pernas. Ainda tem se sustentado. O cinema, ele também corre risco de uma reestruturação, uma readaptação bem grave no mercado da cultura, sem dúvida, muito por causa das mídias sociais. Eu acho que os dois sofrem, né? Cinema e teatro. Claro que se a gente for colocar na balança, o cinema tem muito mais dinheiro do que o teatro, não tem comparação. Ao mesmo tempo que se gasta muito mais também. Só que é aquilo que tu tinha falado, Vitória, eu não entendo o porquê dessa diferenciação, por que que o cinema pode e o teatro não. Até agora ainda não entendi e tudo que falaram é vazio, né? Não tem nada assim que tu diga, não, esse é um motivo que, entendi, agora sim. Não teve ainda isso. Então, eu acho assim, que é realmente um descaso com quem faz teatro, com quem vive disso, sabe? Eu acho que é isso, é um descaso total, porque, como eu disse, querendo ou não, no cinema, apesar dele ter perdido muito, de ser uma arte excelente e tudo mais, a gente não está colocando a arte em prova. O que a gente está colocando é o porquê que o teatro não está na mesma linha. Então, tipo assim, as pessoas vão no cinema, tem muita empresa que patrocina filmes, enfim, e tudo, e aí ele abre antes. Aí o teatro, como não tem muita empresa que patrocina e tudo mais, não. E é simplesmente não. A gente teve a felicidade de conseguir ser, assim, um dos pioneiros em
apresentar um espetáculo teatral agora, né? Não faz nem 2 semanas isso, mas eu acho que além dessa briga de abrir os espaços teatrais, existe uma outra briga que sempre existiu dentro do fazer teatral, que é trazer público para o teatro, pelo menos na cidade onde vivemos. Porque a gente sabe que existem várias cidades superculturais, onde os teatros estão sempre lotados, mas na nossa cidade, infelizmente, como se diz, uma cidade industrial, Caxias da Fé e do Trabalho, na Cocanha, é uma cidade onde não se pensa muito nessa questão cultural, na questão da arte. Aqui em Caxias se diz, né, inclusive teve esta fala entre um dos vereadores da nossa cidade, linda, maravilhosa, que é uma que tem que receber cachê, nada. Imagina, o fulano lá que toca gaita lá no bairro nunca recebeu nada. Imagina que vai ter que receber os artistas. Não precisa, vamos lá, carpir um lote. É isso, né, gente? Então, assim, a minha tristeza é porque não ser da mesma forma, não agir da mesma forma, com todos os cuidados do mundo. A gente acabou de apresentar um espetáculo e viu que é possível, sim, apresentar com todos os cuidados do mundo, que tem mais cuidados, sim, que um cinema, porque lá se pode... Eu sei que agora não pode comer aqui, ó, porque não tem ninguém fiscalizando. Dentro de um teatro nunca se pode comer e não pode, muito menos agora. Então, tem muito mais cuidado, sim, dentro de um teatro, e eu... obviamente, vou puxar a brasa para o meu assado. É a verdade. As pessoas que frequentam o teatro, naturalmente, a grande maioria, não generalizando, mas sim generalizando, elas têm um nível de compreensão e um nível intelectual maior do que as pessoas, enfim, que não frequentam. Então, sim, o que eu senti é que as pessoas talvez até não respeitem as regras da pandemia fora do teatro. Mas quando lá estão, foram todas elas muito educadas e muito corretas ao agir em relação à pandemia. A grande maioria com máscaras adequadas, né? Porque a gente precisa falar das máscaras que são adequadas, as máscaras que não são adequadas. Nós tivemos os cuidados. Então há uma consciência maior do que em muitos outros setores. Então, a Carinha colocou assim como um descaso, eu acho que é a forma perfeita de retratar a situação, assim. O que acontece é um grande descaso intencional. Intencional. Não é por falta de conhecimento, por incapacidade de operacionalização. Não, é um descaso intencional. Não há interesse nenhum em estimular o teatro, em estimular a arte, em estimular a cultura em uma sociedade. Porque, como a educação, a cultura faz o ser humano pensar, refletir. E um ser humano que pensa é um ser humano muitas vezes perigoso aos olhos de quem não tem boas intenções para com ele. É o que acontece. E pensando nisso, né? Pensando nessa volta ao presencial e também pensando que tivemos muitas indas e vindas, como é que foi ou como é que será? Não dá para saber, né? Infelizmente. E essa é a pergunta. Como é que é lidar com essa reorganização e essa falta de possibilidade de projetar? Porque uma hora abre, uma hora fecha. Eu tenho que, né? Eu tenho um espetáculo não sei para onde, ou eu tenho que fazer alguma coisa num formato X e de repente naquele mês não pode. Então, como é que foi essa turbulência? Eu acho que ainda está sendo, porque, né, as previsões não estão tão felizes para o futuro próximo. Então, talvez a gente ainda tenha essa readequação de ficar abrindo e fechando. Então, como é que acontece essa reorganização, que às vezes é repentina, e quais que seriam as conversas possíveis que vocês imaginam que poderiam ajudar, ou enfim? Olha, vamos abrir um pouco a situação pandêmica para entender a complexidade de tudo. Infelizmente, no mundo todo, como é uma situação global, a gente precisa estar acompanhando o que está sendo feito no mundo, né? Porque não adianta, uma hora isso pode ter impacto. As medidas do governo da Mongólia, em algum momento, vão impactar em outros países. Talvez mais, talvez menos, mas sim, da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos, da China, enfim,
de qualquer país, isso tem uma reverberação global. Então, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos agora essa nova variante, a Delta, que ela é super transmissível, mostra-se, apesar de ser super transmissível, ter uma carga viral não tão forte, não tão nociva, não tão agressiva, mas agora nós temos outra variante que surgiu, se eu não me engano, é a Lota, né? Que surgiu nos Estados Unidos e ela tem se mostrado. Saiu ontem, agora, acho que saiu no New York Times, saiu no Estadão, na Folha, enfim, saíram em vários jornais, eu não lembro em qual deles eu li, mas ela se mostrou até então mais letal e mais resistente. Aqui no Brasil, nós ainda não temos nenhum registro dessa variante. Porém, a gente sabe que em um país mal governado, com 210 milhões de habitantes, o controle para identificar se existe ou não essa variante, ou se existe ou não uma nova variante, ele é praticamente zero. Ele é praticamente zero, né? Nós precisamos ter a compreensão disso, encarar os fatos, por piores que sejam. Mas, infelizmente, a verdade é essa. Então, existe a possibilidade dessas variantes estarem se espalhando e, a longo prazo, ou a médio, ou a curto prazo, terem um impacto grande na população novamente. A situação da pandemia ela ainda é muito instável. Graças a Deus e à ciência e ao empenho das pessoas sérias, conseguimos desenvolver várias vacinas no mundo, muito pelo incentivo financeiro que teve, que nunca existiu na história da ciência, tanto incentivo no mundo inteiro para desenvolver a solução de um problema, né? Que é a cura do Covid, enfim, a cura não, mas a imunização, né? Então, assim, as pessoas estão começando a se vacinar, alguns estudos estão tomando uma forma maior, mais sólida, mais complexa, com análises de longo prazo, né? De longo prazo, colocamos 1 ano, entendemos 2 anos nesse longo, né? Então, assim, tudo é muito novo, tudo é muito recente. A pandemia, ela criou uma bolha econômica e social no mundo muito complexa de se resolver. A humanidade, hoje em dia, infelizmente, ela não tem maturidade e sapiência para compreender como um todo a complexidade da pandemia e para resolver como um todo. E aí a gente fala de acordos entre governos, né? Porque, por exemplo, países de terceiro mundo, segundo a OMS, têm recebido pouquíssimas vacinas. Pouquíssimas vacinas. Então, assim, vamos colocar assim, país de terceiro mundo com pouquíssimas vacinas, potencial produtores de novas variantes, que a gente não sabe se vão ser piores ou melhores. Uma outra bolha econômica estourando, que é a do turismo emergente. Na Europa, nos Estados Unidos, nos países do terceiro mundo, acontece a liberação dessa bolha, certo? Ela estoura. País de terceiro mundo, mais gente, não sei o quê, economia girando. Então, assim, é um mercado muito instável. É difícil de prever, assim. Por exemplo, nós estamos agora escrevendo um projeto para viabilizar a circulação de uma apresentação de teatro por 8 cidades no Brasil, via Lei Rouanet, que é uma lei destinada ao incentivo da cultura, né? Uma lei que é taxada os impostos, uma porcentagem do imposto federal, ele é destinado a isso. Muita gente não tem a compreensão de como funciona a Lei Rouanet, e a Lei Rouanet foi muito agredida também por alguns escândalos que teve, mas é uma excelente lei quando bem executada. Então, assim, nós estamos escrevendo. Sabemos se vai acontecer? Não. Esperamos que sim? Sim, com certeza absoluta. Esperamos que a situação do mundo esteja melhor? Obviamente que sim. É uma situação complexa, da pandemia complexa para todo mundo. Porém, precisamos ser realistas. A situação ela não está nem perto de estar resolvida em níveis mundiais e em nível federal. Em nível federal, né? É uma vergonha absoluta a gestão do país perante a pandemia, né? Qualquer um. Como eu estava comentando, quando se abre uma CPI, é realmente algum caso muito sério que acontece em Brasília, porque existe muita sujeira desde sempre, e quando chega ao ponto de se abrir uma CPI, é porque a sujeira às vezes extrapolou o limite do meio sujo, que é o meio político, infelizmente. E hoje temos, assim, pessoas com um histórico péssimo gerindo a CPI, como um Renan Calheiros, por exemplo, como um Omar Aziz, por exemplo, que são péssimas pessoas, porém, essas péssimas pessoas, até elas compreendem
que a nossa situação de gestão no país perante a pandemia foi um escândalo absurdo, e tem sido um escândalo absurdo, que além de prejudicar economicamente e estruturalmente o país, matou inúmeras pessoas indiretamente, por decisões grandes de compra de vacina, por todos os esquemas que a gente está vendo que tem acontecido com esse governo e com a compra das vacinas, negociação das vacinas, a imunidade de rebanho, enfim, vários esquemas e grandes acordos financeiros para a propagação de medicamentos que não têm eficácia alguma, uma guerra de fake news absurda, que acontece de uma maneira agressiva, massiva e com muito capital para produzir, né? Tem empresas de marketing produzindo fake news, cara, do mundo inteiro do país, né? Mas não é todo mundo que sabe, que tem os olhos a fundo nisso. Sobre o mesmo tema, mas é só um adendo também, quando o Pietro comentou dos editais, que agora até vocês estão tentando ser contemplados e tudo mais, e que eu queria citar que entrou talvez um encargo extra, né? Porque agora também precisa se fazer uso de EPIs específicos. Não sei como é que está exatamente, se tem que testar artistas, se não tem. Então também eu acredito que isso deve pressionar um pouco o setor com um dinheiro que já era curto e ter que arcar com todos esses materiais que não são baratos, dependendo do número de pessoas e de artistas envolvidos, né? Ainda mais se tiver que ter testagem e tudo mais. Falando já sobre isso que tu falou, né? Na maioria dos editais, pasmem, eles não estão falando sobre isso, ou seja, é a tua saúde, tu te vira e tu vai atrás, né? A maioria dos editais que eu tenho lido, que eu tenho participado, é isso, assim. O risco é da tua equipe, então se tu quiser fazer testagem, desembolse, tu até pode colocar lá, mas, enfim, é tu que vai colocar, não existe nenhuma cláusula nos editais falando nisso, nesses editais específicos que eu li, tá? Pode ser que aí espalhado pelo Brasil, né, tenha já essas cláusulas, ainda não li nenhuma. Mas, enfim, tem isso, né? Tem isso que eu acho que é interessante as pessoas lembrarem que a gente continua, né, na pandemia também na hora de apresentar, no backstage, enfim. E, assim, falando aí, voltando lá para a tua pergunta, eu vou tentar ser bem direta, né? Tu falou da questão de utopia, né? Vamos ter uma utopia de como seria o ideal, assim, no governo. Primeira coisa, vacina, né? Obviamente, vacina na população toda, conscientização aí, partindo de um governo consciente consegue ter uma população mais consciente, não tem nenhuma coisa nem outra, aí fica meio difícil, porque quando não se usam máscara, não se incentivam a usar máscara, não se incentiva a vacinar, e fica difícil, assim, a gente ter essa... Por mais que não tenham agora, né, a gente está sentindo falta de material, ou seja, falta de vacinas, mas quando tem muita faixa etária que não está indo vacinar. Então, eu acho que falta vacina e falta consciência. Aí, tendo essas duas coisas, já andaria alguns passinhos, algumas casinhas à frente, a gente já conseguiria prever muita coisa, mas estamos prevendo na utopia, na intuição, na vontade do fazer artístico, não só na vontade, mas porque precisa mesmo, né? Então, a gente precisa mexer. Por exemplo, eu esqueci de dizer que eu sou diretora cênica do Bloco da Ovelha, que é um bloco de carnaval aqui de Caxias. Quem aí lembrou de carnaval na pandemia? Quem aí lembrou que pessoas ganham vida com carnaval? Carnaval não é só diversão e putaria, não, meus amores. Carnaval sustenta muita família. Eu me sinto feliz em dizer que eu sou uma das profissionais que ganha sim com carnaval. Me divirto, brinco, mas ganho sim com carnaval. E aí, né? Como prever o próximo carnaval? Esse último já, bom, não cancela, não fazer carnaval sentado, houve-se a ideia de fazer sentado, deu certo,
mesa só na parte de fora, pouquíssimas mesas, número limitado de pessoas sentadas em cada mesa, saiu da mesa máscara. Então, assim, deu certo, sim, mas foi aquele número limitadíssimo. Agora, pensa, o nosso bloco vem numa crescente gigantesca, assim, de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, para 5 mesas. Saca? Então, tipo assim, a questão financeira deu uma quebrada, ainda bem que os meninos conseguiram entrar em edital e tudo mais, porque senão não teria como se manter o espaço físico, né, onde tem tudo isso. Mas fica aquela pergunta, e o próximo? Vai ter? Não vai ter? Sei que tem muita gente que diz, tocar em carnaval, imagina, que supérfluo, que tosco isso, gente, como eu falei. Não é, isso vai da tua cabeça, de como tu enxerga o carnaval. Se tu enxerga ele como uma putaria, como isso e aquilo, vai ser isso para ti, mas não que isso seja de fato, tá? Muitas famílias vão junto, curtir este momento e tudo mais, e a gente não sabe ainda, sabe, como a gente tem reuniões e tudo mais, mas como tu vai conseguir organizar isso? Como tu vai criar um roteiro em cima de um lugar onde tu não sabe que será, o que será, né? Esse cenário, tudo, a gente não sabe. Esse eu acho muito mais difícil, assim. Tem os grupos de teatro e tudo mais, a gente já consegue um chão um pouco mais sólido. Consegue prever, até por ter tido essa experiência há pouco tempo, então a gente já consegue ter uma noção e uma ideia do que dá para se fazer, a quantidade, bom, vai ser reduzido o público, não vai, não sei, mas já dá para se prever isso. Então, eu acho que as próprias aulas, né, gente, a Rafa dá aula também, assim como eu, elas em alguns lugares voltaram, mas não voltaram da mesma forma como eram, né? E eu não sei quando vão voltar. E isso eu não estou falando nem só de alunos da máscara, eu estou falando de pessoas se sentirem confortáveis nesse ambiente. Eu mesma, enquanto professora, eu não me sinto confortável. E aí, né? Como faz? Então, eu acho que a utopia ela é gigante, mas ela existe e esperamos que ela se torne real e não só utopia. E ainda, né, Carla, a questão do confortável e de ser um ambiente seguro também tem a questão financeira, né? Quem é que vai fazer aula de dança, aula de teatro? É a pessoa que está conseguindo manter essas contas básicas em dia, né? E isso ficou cada vez mais complicado para todo mundo. Então aí a gente vê que a cultura, na hora que o bicho pega, ela fica lá no último lugar da fila, né? E isso é muito complicado. Exatamente. Tem áreas da cultura, então, que nem se fala, né? Como foi o caso do carnaval, exatamente. É uma representação perfeita de uma festa clássica, que o Brasil é conhecido por ela. Poxa, tem desfiles de carnaval extremamente complexos de se executar, que não é qualquer empresário que consegue executar, qualquer pessoa que acha que é um grande gênio do mundo econômico, do mundo industrial, tem muita gente que não consegue executar porque não tem capacidade racional mesmo e operacional de organizar um carnaval. É extremamente complexo, extremamente complexo. Mas é visto pelas pessoas como se não fosse nada. Então, assim, e isso é outro argumento muito bem colocado, Rafa. Todas as pessoas estão sentindo, umas mais, outras menos, umas reconhecem, outras não querem admitir, outras não querem reconhecer. Mas a verdade é que todo mundo está pagando um preço extremamente alto pela incompetência da administração pandêmica do país, em diversos níveis, em diversos níveis. Quando a gasolina aumenta, a vida de todo mundo piora, por exemplo, porque o mercado fica mais caro para todo mundo. A luz aumentou para todo mundo. O gás aumentou para todo mundo. O óleo de cozinha, o auxílio que nunca existiu, a economia sofreu toda. Todo mundo, desde o grande empresário que dirige a sua Ferrari, até a pessoa que trabalha no sinal, mostrando seu número de arte para o dono da Ferrari. Todo mundo sofre. É óbvio que quem está embaixo morre afogado antes. Quem está em cima ainda tem respiro.
Mas isso não quer dizer que a água para de subir. A água está subindo para todos, já está matando muitos. A cultura é uma delas, mas ela sobe para todos. Ela sobe para todos. A menina que o pai e a mãe são extremamente bem-sucedidos, que faz aula de teatro, de inglês, de dança, de não sei o quê, de não sei o quê, que daqui a pouco o papai não fecha um contrato e aí compromete a arrecadação financeira da família e aí cancela a aula de teatro, ou cancela o inglês, ou muda de escola. Isso impacta a vida de todo mundo. Impacta o mercado de uma maneira indireta, mas em uma macro escala. Então, é preciso falar de cultura, mas para a gente falar da complexidade da cultura, é preciso falar da complexidade maior, né? Da macro dimensão de tudo hoje em dia, porque a gente vive em um mundo complexo. Por mais que as pessoas queiram que seja tudo simples e achem que é tudo simples, não é. A política é algo extremamente complexo, a economia é algo extremamente complexo, a situação da pandemia é extremamente complexa, né? Então, assim, a gente não vive em um mundo simples, ele é um mundo complexo. Soluções simples em um mundo complexo não são eficazes. Há que se parar e conversar sobre isso de uma maneira mais séria, porque, sim, nós temos risco de colher graves consequências se realmente nós não conseguirmos controlar tudo isso, né? A gente acha que está no controle, porque a economia, infelizmente, não está mais aguentando. Então, a gente se deu o luxo de largar de vez as coisas, né? De um modo geral, foi o que aconteceu. As pessoas retraíram e agora não conseguem mais segurar. Então, assim, seja o que Deus quiser, é mais ou menos isso. Infelizmente, a vida perdeu o valor. As pessoas perderam o valor. A vida do ser humano, o ser humano, ele se colocou em uma posição que ele fala: ah, tanto faz, tanto fez, uma hora eu tenho que morrer mesmo. A gravidade da situação é extrema quando uma pessoa fala isso. É extrema. Talvez ela não reconheça, mas quem consegue reconhecer é uma situação extremamente grave, que todo mundo paga. Todo mundo paga um preço. Então, nós temos questões complexas que são a pandemia e o governo. E a gente não pode fechar os olhos disso. E não é uma discussão político-partidária ou ideológica. Longe disso. É uma realidade. É uma realidade. Independente do que a pessoa acredita que seja melhor ou pior o país, os fatos indicam isso. E todo mundo está pagando por isso. Então, nós temos dois problemas grandes para serem enfrentados, que é o impacto da política na vida de todo mundo em relação à pandemia e a pandemia. Então, esse papo está muito importante, eu acho, e eu queria então encaminhar para a última pergunta, comentando que recentemente vocês tiveram a estreia do espetáculo Veja o Mundo com Outros Olhos, reabrindo o Teatro Pedro Parente em Caxias do Sul. Qual foi a emoção de estar de volta ao teatro, pensando que aquele público estava há muito tempo longe do teatro, assim como os artistas longe do palco? Existe uma apreensão a mais, uma ansiedade de estar em um momento tão simbólico, proporcionando arte viva para as pessoas. E também, depois de todo esse aprendizado e todos esses desafios que vocês tiveram que enfrentar, qual a perspectiva atual no cenário cultural e quais são as novas possibilidades enquanto coletivo de artistas que vocês veem assim? Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que eu também vou acabar falando pela Carlinha. É emocionante voltar para o teatro. Quem faz teatro ama aquilo. Ama, é bom demais estar em um teatro. Só entrar dentro do teatro, eu até conversei com os técnicos, assim, a primeira vez que a gente entrou, eu falei, bah, como é bom estar aqui, como é bom estar aqui, porque o teatro é talvez uma das representações mais genuínas da vida, máximas da vida, é o contato direto da vida, em todos os níveis. Então, poxa, foi mágico, assim, foi maravilhoso, não só pela saudade de voltar ao teatro, mas também por conseguir possibilitar o teatro numa situação tão complexa, tão delicada que a gente ainda vive. Por mais que não pareça, né, no dia a dia, assim, a pessoa sai na rua, se ela olhar para a rua, ela diz, não, tá tudo igual, tá tudo normal. As pessoas só adicionaram um adereço na sua vestimenta, que é uma máscara, muitas vezes mal utilizada, né? Muitas vezes no queixo, né? É o segura-papada, né? Porque a galera sai assim para segurar a papada com a máscara, né? Porque não, já não,
não se usa corretamente. Então, assim, a gente olha para fora e acha que está tudo normal, mas ainda não está. E retomar o teatro, assim, pô, é gostoso demais, é muito bom, assim, por mais que seja, assim, 25% da capacidade, já é muito gostoso apresentar alguma coisa para as pessoas, entende? Mostrar o trabalho que foi desenvolvido para as pessoas, conseguir impactar a vida delas de alguma maneira, através do teatro. Poxa, é sensacional isso. Talvez transformar a vida de alguém ou melhorar, que seja melhorar o dia daquela pessoa, isso já é sensacional. E isso falta muito, faz muita falta. As pessoas não se olham mais, não se respeitam mais, não se amam mais, não existe mais diálogo. A gente vive num mundo muito instável, de muita discussão, de muita disseminação de ódio, de muita mentira, de muito interesse. Então, a arte, ela é um grande escudo que vai contra tudo isso. E o teatro, ele é muito genuíno, né? O teatro não tem corta, não tem regrava, não tem edita, é a representação da vida mais pura, nua e crua ali na frente. E isso afeta as pessoas de uma maneira diferente. Afeta as pessoas de uma maneira diferente. Então, além de muito gostoso, assim, é muito necessária essa volta. Ela é muito necessária. Eu sempre vou bater na tecla da importância e da relevância da arte para a construção de uma sociedade melhor. A arte, ela acompanha a evolução da humanidade desde sempre, e ela prova, durante milhares de anos, a importância, a relevância e o impacto que ela tem na vida das pessoas. Então, eu sempre vou lutar por essa retomada. Muito feliz de retomar o teatro, muito gostoso estar no teatro, é muito bom toda a sensação da luz, do palco, do figurino, da plateia, do som. É tudo muito, muito mágico, né? Tudo foge muito da nossa realidade, né? A pessoa não trabalha em um escritório que é um palco de teatro com uma iluminação pensada para cada cena, para cada reunião, digamos assim. Então, ele é um ambiente diferente do cotidiano da grande maioria das pessoas. E isso já torna ele mágico, né? Retomar isso é retomar um pouco da magia da vida, retomar um pouco da esperança, da beleza da vida, que se apagou muito, né? Ficou muito cinza, muito frio, muito duro. É uma sociedade com muito medo. E uma sociedade com medo é uma sociedade morta, né? E a gente vai lutando contra, assim, mas é tudo muito gostoso. É instável, inseguro, às vezes assusta, mas é muito bom retomar. Foi fantástico. Assim, a gente conseguiu uns dias antes da apresentação, então para a gente a chegada já é mágica, né? O cheiro, porque o teatro ele tem um cheiro diferente. As luzes, descer as Cheiro varas, de vida, afinar as luzes. Hã? cheiro de vida, tem cheiro de vida. Cheiro de vida, cheiro de vida. Aí tu pisar no palco, porque assim, quando eu dou a aula, eu sempre falo para os meus alunos, quando tu pisar no palco, tu tem que ter muita responsabilidade, porque esse lugar é um lugar sagrado. Eu sempre falo para eles isso, o poder que é um palco e o quanto eles têm que respeitar esse lugar. Então, quando eu pisei, assim, ai, caramba, eu tô aqui! Ai, dá uma aceleradinha no coração, assim. E foi ótimo porque a gente teve esses dias, né, que antecederam para ensaio, para, enfim, arrumar a bagunça para deixar ela prontinha para todos, né? Ou seja, cenário, luz, adereços, figurinos, o elenco, contra-regragem, toda a parte técnica, né? O diretor, a assistente, que são os chatos, né? Que no caso é o Pietro e eu. Mas assim, tudo isso foi incrível, foi emocionante demais, demais, porque, sei lá, parecia que eu estava 20 anos longe. Uma coisa assim muito louca. E aí, receber o feedback dos artistas que foram assistir foi demais. Público em geral também. Mas os artistas foi uma esperança, sabe? É como se tu tomasse uma dose de esperança. Pega aqui um pouquinho desse néctar, que eu não vou me deliciar sozinho. Toma um pouquinho dele. Então, a sensação que eu tive
foi isso, que a gente comungou deste momento juntos. E que a gente juntos fez essa magia acontecer. E aí eu senti isso, assim, depois do primeiro espetáculo, esse caramba, a magia aconteceu, sabe? Era uma euforia com uma adrenalina enorme, assim, de parecer que eu tinha corrido uma maratona, porque eu estava ofegante de tão feliz que eu estava. Eu acho que é bem isso, sabe? É receber as pessoas, receber esses feedbacks super positivos, sentir a esperança brilhando um pouquinho, porque eu acho que durante todo este tempo, desde março até agora, eu senti uma montanha russa da esperança, não é nem de emoção. Horas eu estava com a esperança lá em cima, horas lá embaixo, horas ela não existia. E eu senti que a gente alimentou ela novamente nessas apresentações. Parece tu falando que é muita coisa, mas, gente, realmente é muita coisa. A gente ficar 1 ano e meio longe dos palcos e, de repente, tu retomar ele, retomar lindamente, porque tenho que dizer, esse espetáculo, ele trata dessa questão motivacional, então teve mais esse start aí junto. A nossa responsabilidade, que a Vitória tinha comentado, ela já é gigante, né? Porque quando tu é chato naquilo que tu faz, tu já é muito chato e muito responsável e quer apresentar para as pessoas aquilo de melhor, né? Não só o teu melhor, mas quer ver o teu colega sempre apresentando melhor. E ali a gente tinha uma responsabilidade de retorno, tinha a responsabilidade de cuidados, então era muita carga, e mesmo assim, mesmo com toda essa carga, a gente conseguiu se deliciar, porque realmente eu acredito que seja esse o propósito. Eu tinha um professor que ele dizia para mim que quando tu subir no palco, tudo o que tu ensaiou, tudo o que tu aprendeu, todas as lições, todos os jogos, isso e aquilo, vão estar em ti. Mas esse é o momento de tu te divertir. Se tu sair de lá e não tivesse divertido, mesmo que seja um drama, mesmo que seja uma tragédia, tu tem que te divertir. Se tu não te divertiu, tu fez aquilo errado. E eu posso dizer para vocês que eu saí de lá me divertindo. Então eu cumpri o papel. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês. Foi muito legal mesmo trocar, especialmente também por ser pessoas da minha cidade, né? Aqui, com todos os seus prós e contras, a gente tenta fazer esse lugar um pouco melhor, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Adorei o convite, adorei fazer parte. Eu não conhecia a Vitória, então prazer, Vitória. Achei demais a proposta de vocês. Amei participar com meu amigo irmão, né, que é o Pietro, que eu amo muito. Amém, eu E, também. nossa, não podia ser melhor. Muito obrigada. Amei, Pô, é amei. verdade. Eu faço das palavras da Carlinha as minhas também. Foi muito gostoso esse papo, assim. Acho que é difícil a gente parar, às vezes, e tirar 1 horinha, 1 horinha e meia, que seja, para a gente conversar sobre um assunto com uma relevância tão importante e contribuindo para uma sociedade melhor. E acho que isso é o grande ponto. E foi realmente um deleite essa conversa com vocês. Foi muito gostoso. Eu também não conhecia a Vitória. Foi um prazer. Muito obrigado. Gratidão, gratidão. Obrigada, gente. Achei muito linda a intensidade com que vocês falam sobre arte e cultura, sobre o trabalho de vocês. Aprendi muito também escutando. Muito obrigada. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter no @caderno_2. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição deste podcast foi feita por Rafa Caporali e ele foi roteirizado por Rafa Caporali e Vicky Armando. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.